Olá a todos, o meu nome é Mariana Peralta. Tal como prometido, estamos de volta a mais um episódio do podcast PBBR Talks, mais uma vez com Mário Silva Costa e Sandra Lobo Nunes, do Departamento de Tax da PBBR. Vamos agora falar sobre as principais propostas e novidades fiscais da proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2023. Mário, quais são as principais medidas a assinalar na proposta de Orçamento de Estado para 2023 em sede IRC? Olá a todos, olá Sandra, olá Mariana. Os temas que nós escolhemos para partilhar convosco as nossas reflexões relativamente às principais medidas em sede IRC serão as mudanças consideráveis no regime dos prejuízos fiscais em IRC, o âmbito de aplicação e o limite da taxa reduzida de IRC. Também abordaremos o tema das mudanças em matéria de tributação autónoma de veículos elétricos e híbridos plug-in. Falaremos também do incentivo fiscal à valorização salarial e, por fim, abordaremos o tema de um novo incentivo à capitalização das empresas, que é o novo regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas. Sandra, quais são as medidas propostas quanto aos prejuízos fiscais? Trata-se de uma mera alteração ou eliminação do prazo de reporte? Olá a todos, olá Mário, olá Mariana. As principais medidas relativamente aos prejuízos fiscais são, por um lado, a eliminação do prazo de reporte existente atualmente, a redução da percentagem de dedução anual dos prejuízos fiscais e a eliminação da obrigação de requerer a transmissão dos prejuízos fiscais quando ocorra uma alteração da titularidade do capital social em mais de 50% das empresas. A primeira medida, no fundo, consiste na eliminação do limite temporal que existia, portanto, os 5 anos posteriores ao período de tributação em que se concretizam os prejuízos, com exceção, obviamente, das PMEs que têm o prazo dos 12 anos. E, por outro lado, pretende-se reduzir a dedução que é efetuada anualmente, a qual não poderá exceder os 65% do lucro tributável apurado nesse ano, sendo que atualmente a percentagem em vigor era 70%. Estas regras vão aplicar-se quer a períodos de tributação que se iniciam a partir de janeiro de 2023, quer a prejuízos fiscais que, tendo sido apurados em anos anteriores, ainda possam, portanto, ainda estejam disponíveis para dedução. Uma pequena nota para referir que estas regras não colidem nem prejudicam a majoração aplicável aos prejuízos fiscais apurados em 2020 e 2021, portanto, durante o período pandémico. Ou seja, as medidas Covid. Exatamente, as medidas Covid. E, no fundo, é isto. Isto relativamente à primeira medida, portanto, da eliminação do prazo, do período de reporte e da percentagem de dedução. Ou seja, trade-off. Ok. Exatamente. Acaba o Por um prazo, lado, limite, elimina-se, mas a dedução ao lucro do ano reduz de 70, ainda que 70 para 70 para 65. Exatamente. Pronto. Relativamente à segunda medida, que no fundo consiste numa eliminação de uma obrigação de requerer a transmissão dos prejuízos fiscais em determinadas situações. Por um lado, a eliminação da obrigação de apresentação de requerimento para a transmissão de prejuízos fiscais quando ocorre uma alteração da titularidade de mais de 50% do capital social ou da maioria dos direitos de voto de uma sociedade. Mas, por outro, também existem alterações relevantes no âmbito do regime especial de tributação dos grupos de sociedades, com a eliminação da obrigação de apresentação de requerimento, quando seja alterada a sociedade dominante, e esta opta naturalmente por se manter no mesmo regime de grupos, ou no caso em que a sociedade dominante de um grupo de sociedades adquire uma outra sociedade dominante de outro grupo de sociedades e esta última também pretende manter-se neste regime, aliás. E neste último caso, o que é que sucede? Os prejuízos fiscais das sociedades, da sociedade dominante que agora deixa de o ser, vão ser considerados também para o futuro, para efeitos de dedução. Contudo, uma pequena nota
para dizer que o regime prevê que esta dedução de prejuízos não poderá, portanto, ser aceite quando tenha como objetivo ou como um dos objetivos a evasão fiscal. E, portanto, têm que existir razões económicas válidas, tem que ficar demonstrado desde logo à partida que existem razões económicas válidas para, portanto, as alterações das titularidades de capital. Ou seja, não deixa de vigorar a regra que, em princípio, alterações de mais de 50% de capital levam à perda do direito de reporte. Certo. Mantém-se, contudo, a seguinte obrigação de os sujeitos passivos terem de demonstrar em qualquer caso, ou estarem preparados para demonstrar em qualquer caso, que aquela operação foi feita por razões económicas válidas, ou seja, que não teve subjacente qualquer fraude fiscal, evasão fiscal ou comportamento ilísivo, no fundo, que não está em causa uma mera compra de prejuízos fiscais. O que se passa é que eu deixo de ter de obter uma aprovação da autoridade tributária por antecipação. De todo modo, não significa que eu não deva estar preparado durante 4 anos, ou o prazo de inspeção da autoridade tributária, para conseguir demonstrar que reuni as condições para beneficiar da manutenção dos prejuízos fiscais. Isto é muito importante, porque os prejuízos fiscais não se mantêm. Ou seja, o que se deixou de acontecer é a necessidade da obtenção de uma autorização prévia por parte da autoridade tributária. Em qualquer caso, tu tens de demonstrar que a operação que fizeste teve razões económicas válidas. E como essa demonstração pode ter que ocorrer num momento posterior, poderá criar 3 maiores anos litígios. E 11 meses, 3 anos, 11 meses Sim. e 20 e 30 dias, os sujeitos passivos têm de ter esse tema em atenção. A taxa reduzida de IRC, de 17%, aplica-se atualmente às PMEs, sendo que existe um limite para a aplicação da referida taxa, que é até 25.000 euros de matéria coletável. O que é que muda aqui? Então, existem algumas mudanças, mas realçamos 2 em particular. A primeira é que a taxa reduzida passa a abranger não só as PMEs, mas também as empresas de pequena e média capitalização, as small mid cap, ou seja, aquelas que, não sendo PMEs, empregam menos de 500 pessoas. E, por outro lado, haverá um aumento da matéria coletável que está sujeita à taxa reduzida dos 17%, que passará para um limite de 50.000 euros, ou seja, o dobro do que existia atualmente. Tudo o que exceder aquele limite dos 50.000 euros da matéria coletável será naturalmente tributado à taxa geral de IRC de 21%. E em termos genéricos são estas as medidas. Mário, quais são as novidades em sede de tributação autónoma? Basicamente, aquilo que aconteceu foi um agravamento e um desagravamento relativamente a veículos, à aquisição pelos sujeitos passivos de IRC de veículos elétricos ou plug-in. O que é que acontece? Veículos elétricos, totalmente elétricos, cujo valor de aquisição esteja acima de 62.000 euros, passam a ter uma tributação autónoma de 10%. Até agora, não existia tributação autónoma nesses veículos, o que era um bocadinho pernicioso. Porquê? Porque a tributação autónoma, tecnicamente, visa desincentivar a realização de determinadas despesas, mas, na verdade, como não havia tributação autónoma em determinado tipo de veículos, designadamente os elétricos, e esse tipo de veículos eram veículos de gama elevada, acabavas por ter as empresas a reforçar frotas com os carros mais caros do mercado, sem qualquer consequência daí decorrente ao nível de tributação autónoma. Por outro lado, veículos elétricos plug-in, cujo carregamento seja feito efetivamente com ligações ligação elétrica, ou seja, não de autogeração de eletricidade, e que tenham um determinado tipo de autonomias, passam a beneficiar de uma taxa de tributação autónoma mais reduzida. E basicamente são essas as principais medidas em sede de tributação autónoma. Ou seja, exclusivamente elétricos acima do threshold dos 62.000 euros passam a ter 10%. Os que já existiam têm um desagravamento relativamente às taxas de tributação autónoma que lhes era aplicado. Muito bem. E relativamente ao incentivo fiscal, à valorização salarial, a quem é que se aplica?
Este é um incentivo que resultou do tal compromisso com os parceiros sociais, que visa basicamente permitir uma espécie de majoração do gasto dedutível na esfera dos sujeitos passivos relativamente a gastos salariais decorrentes de aumentos de salário acima de 5,1%, que é o valor de inflação previsto no próximo ano. Ou seja, as empresas que decidam aumentar os seus funcionários, e a parte curiosa é que cujas profissões estejam abarcadas no âmbito de instrumentos coletivos de trabalho, assim, uma medida interessante, com um recorte subjetivo interessante, que decidam aumentar os seus funcionários, que tenham um contrato de trabalho por tempo indeterminado, acima do valor expectável da inflação para o próximo ano, vão ter uma majoração na consideração desse gasto. Basicamente é isto. É um incentivo adicional à custa do Orçamento de Estado para que as próprias empresas possam aumentar os seus trabalhadores. Bem, por último, pretende-se criar um novo regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas, que vem substituir o atual regime da remuneração convencional do capital social e o regime da dedução por lucros retidos e reinvestidos. Em que consiste esta alteração ou substituição e achas que é uma tentativa de simplificar os incentivos fiscais à capitalização e ao investimento? Sim, é uma tentativa de simplificação, porque basicamente o que se pretende é fazer uma síntese entre estes dois regimes, ou seja, a remuneração convencional de capital e a dedução por lucros retidos e reinvestidos. Tem como vantagem ter um âmbito de aplicação mais alargado, do ponto de vista subjetivo. Porquê? Desde logo, porque o DLRR apenas se aplicava a PMEs. Este novo incentivo aplica-se a todos os sujeitos passivos, obviamente com exceção de entidades financeiras, entidades bancárias, ou seja, aquelas entidades que são os tais grandes contribuintes que têm um estatuto especial, digamos assim. Em que é que consiste este incentivo? É uma dedução ao lucro tributável. Portanto, nessa matéria um bocadinho não é tão benéfico como a dedução de lucros retidos e reinvestidos, que funcionava como dedução à coleta, mas apresenta como vantagem o facto de este incentivo poder ser utilizado no ano de realização do aumento de capitais próprios elegíveis e nos 9 anos seguintes, que não acontecia nos demais regimes, porque tinham sempre limites de 5 anos, 5, 6 anos. Portanto, em resumo, o que é que este regime visa? É um regime que visa fazer a síntese dos dois pré-existentes incentivos à capitalização das empresas, que se consubstancia numa dedução ao lucro tributável de 4,5% do montante dos tais aumentos líquidos dos capitais próprios, com o limite de 2 milhões ou 30% do EBITDA. Significa, na verdade, que se nós aplicamos a taxa típica normal de IRC de 22,5%, significa que nós vamos conseguir ter uma poupança de 450 mil euros por exercício, ao longo de, na verdade, 10 exercícios. Portanto, é bastante atrativo, penso eu. E acaba por ter a vantagem de, como eu disse, de ter um âmbito de aplicação subjetivo mais amplo e, do ponto de vista objetivo, ter mais operações elegíveis para o benefício, basicamente. Portanto, acho que foi uma medida de compromisso, não é mais vantajosa em todos os aspectos em relação aos incentivos já existentes, mas penso que é uma medida que não é passível de crítica total. É um bom incentivo, designadamente pela poupança que permite durante um período maior de tempo. Muito bem. Mário, Sandra, mais uma vez, muito obrigada por esta análise. Esperemos que tenha sido útil e encontramos no próximo podcast BBBR Talks.